Beleza. eu, inclusive, antes mesmo de fazer uma árvore, eu olharia os dados, procura ver se não é isso, assim, não é um erro de codificação, não é alguma coisa, é, entendeu? Algum problema, Aham. assim, fácil de entender do que... Eu já tentei dar umas analisadas que são, assim, são né? coisa de 30 mil dados, com cada um são 25 variáveis. Não, claro, mas você faz uma amostra, né? Começa a usar Aham. isso. E aí eu acredito que tem alguns ali que realmente estão com erro, assim, sabe? A gente ainda não passou por uma inspeção tão minuciosa dos dados em si. E aí você tem que falar, olha, quando você tem erros assim absurdos, né, nos dados, a árvore acaba ficando muito ruim, as aves ou os métodos de predição, eles podem ficar altamente sensíveis à presença desses dados muito ruins. Aham. Então, se tiver outliers assim, aí pode ser legal você procurar a identificação de outliers no seu caso multivariados, né? Então você tem umas técnicas aí, por exemplo, uma que tem Python, tudo, eu não me lembro agora em que biblioteca, é a LOF, né? LOF, Local Outlier, não lembro o que é o Aham. F. É uma desenvolvimento do DBSCAN. Entendi. Eu vou dar uma pesquisada nisso. Ok. Interessante. Obrigado, professor. Pessoal, então vamos lá. A gente está aqui. Um segundo aqui, eu vou pegar um café aqui, gente. Só um minutinho. Hoje eu tô em casa para cuidar dos filhos. Espera aí. Aqui não tomou café ainda não. Posso criar, sabe? Aqui não vai chegar para não, você vai deixar fora aqui. Você tem a gente bem? Eu vou limpar, não pode deixar. Bem, então, pessoal, nós vamos retomar aqui. Deixa eu começar a compartilhar minha tela. Nós hoje vamos terminar a parte de Monte Carlo e começar a parte de vetores aleatórios. A gente estou tomando um café aqui, que né, hoje a situação ficou meio fora do controle aqui, tá? Na última aula, a gente começou a falar desse método de amostragem por importância. Ele se parece com o método de aceitação e rejeição, no seguinte sentido: na aceitação e rejeição, a gente gera dados de uma distribuição da qual a gente sabe gerar, que é fácil de gerar, e em seguida a gente retém alguns desses dados gerados e joga fora outros. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Alguns desses aplicativos, o meu microfone não funciona bem. No Zoom, por exemplo, nessa máquina que eu estou agora, ela vive com problema, mas acho que aqui com o Teams ela funciona. Pra mim tá bom, tô conseguindo ouvir bem. Tá tranquilo. Então, a gente gera de uma densidade G de X, da qual a gente sabe mostrar, a gente retém alguns elementos e rejeita outros. Isso é feito de acordo com a razão, a divisão dessa função, da função f de x pela função g de x, g multiplicada por uma constante, para ela ficar acima da f para todo mundo. E esses caras que vão ficar no final, eles têm exatamente a densidade desejada.
Na amostragem por importância, o primeiro passo é idêntico. A gente seleciona da função g de x, da qual a gente sabe gerar, mas em vez de reter alguns pontos e jogar fora outros, a gente não rejeita nada. A gente fica com tudo. Mas, e essa amostra final, ela então é completamente diferente do que seria uma amostra pela f de x. Entretanto, a gente vai dar um peso para cada um dos dados que foi gerado da g de x, um peso associado com a importância daquele dado com respeito à função f de x, e vamos usar esse peso para fazer os cálculos que a gente tem interesse em fazer com a amostra. No final, esse peso, ele corrige a distorção da gente não ter uma amostra da função alvo, a função desejada. Então, vamos ver como é que isso funciona. A função f de x está aqui. Essa é a densidade da distribuição alvo, de onde a gente gostaria de amostrar. Só que é uma densidade difícil, a gente não conhece, não sabemos como amostrar diretamente dela. Isso não está implementado em Python, não está implementado em lugar nenhum. E aqui embaixo, esse pequeno tapete, ele representa o que seria uma amostra dessa f de x. Se eu pudesse amostrar diretamente dessa f, o que eu teria seria uma coisa parecida com isso daqui, onde cada tracinho vertical representa um dado, um ponto que veio dessa distribuição. Então, entretanto, a gente não sabe obter essa amostra. Todos os pontos aqui, né, os dados, eles têm pesos iguais, por isso a altura aqui é a mesma, essa barrinha vertical tem a mesma altura para todos eles. O que a gente sabe fazer é amostrar dessa distribuição g de x, que está em verde. E se eu amostrar dessa distribuição de g de x, o que eu obtenho é esse tapete que está aqui embaixo, que claramente não é um tapete de dados que poderia vir da distribuição f. Então, o que a gente faz agora é dar um peso diferente, em vez de manter todo mundo aqui com o mesmo peso, eu vou dar um peso diferente a esses dados e vou dar um peso pequeno para esses dados que estão nessa região, porque nessa região aqui, nessa parte do meu eixo aqui, pela F, seria muito difícil eu gerar esse tipo de dado. Então, esses caras aqui, eles vão ficar com um peso pequeno. Por outro lado, como a minha F geraria tipicamente dados dessa faixa aqui, que é onde a F é bastante alta, eu vou fazer com que esses dados aqui tenham um peso maior. Então, intuitivamente, o peso que eu vou querer ficar no final é com esses daqui. Como eu vou usar esses pesos, etc., vai vir em seguida. E o peso é muito simples. Eu não preciso, nesse caso, de buscar aquela constante m que faz com que essa função g fique acima da f para todo ponto aqui, né? Empurrar essa função g aqui com uma constante m maior que 1, para ela subir aqui para cima, a função m vezes g. Eu não vou precisar disso. Eu preciso apenas fazer a razão direta, f de x dividido por g de x, e com isso eu tenho esses pesos diferentes aqui. Esses são os pesos que eu vou usar. E como que eu vou usar esses pesos, essa amostra ponderada, para fazer inferência sobre a distribuição F? Porque aqui a ideia dessa amostragem por importância é que eu não é conhecer a minha função F, não. A função F, de alguma forma, ela é conhecida, ela tem uma expressão lá. O que eu quero é tirar uma amostra dessa F, mas para que eu quero uma amostra? Para calcular alguma coisa dessa F aqui, né? Eu quero calcular variância, eu quero calcular probabilidades associadas com a F, eu quero calcular coisas ligadas a essa F aqui. E essas coisas eu posso fazer com essa amostra distorcida e ponderada. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um exemplo aqui, imaginando que eu estou querendo uma amostra Monte Carlo para estimar, para conhecer aproximadamente alguns aspectos de uma variável aleatória que tem uma certa distribuição alvo f de x. O que eu gostaria de saber sobre essa distribuição? Por exemplo, eu poderia querer saber o valor esperado de x sem fazer a integral, que pode ser muito difícil, não tem fórmula teórica, essa função f que você deu é uma função complicada. Então, se eu tivesse uma amostra da variável aleatória x, seria fácil. Eu simplesmente faria uma média aritmética dessas variáveis x, porque eu sei que essa média aritmética é próxima desse valor e de x, se a amostra for grande. Mas eu não tenho uma amostra da minha x com distribuição f.
que eu tenho é uma amostra de uma variável que tem outra distribuição, g de x. Eu também gostaria de conhecer uma coisa acerca dessa distribuição f, é a variância dela. A variância seria, a gente já tem uma fórmula para isso, seria a esperança da variável ao quadrado menos a própria esperança elevada ao quadrado. Então, se eu conseguir calcular a esperança aqui em cima, na primeira linha, eu posso embutir esse pedaço aqui e fica, então, restando para calcular uma medida da variância, eu saber calcular esse outro pedaço aqui, a esperança do x ao quadrado. Aqui embaixo é uma outra coisa acerca da distribuição f que eu gostaria de conhecer. Eu quero saber a probabilidade de acontecer algum evento. Nesse caso, o evento é, então, variável x é maior que 2. Então, qual que é a chance de observar x maior que 2 quando x tem a distribuição f? Olha, eu posso calcular facilmente a probabilidade de uma variável ser maior que 2 se essa variável tiver a distribuição g. Eu gerei um tanto de dados da g, tá aqui a minha g, aqui a minha g, vamos supor que 2 é esse ponto aqui, onde está a mãozinha. Se eu quiser saber um número aproximado para a probabilidade da g, da variável que vem da g, ser maior que 2, é só você contar a proporção de pontos que estão aqui acima de 2. Mas não é isso que eu quero. Eu quero saber a probabilidade de x ser maior que 2 pela f. Se 2 está aqui, a probabilidade de ser maior que 2 é bem pequenininho, né? Tem uma área pequena aqui debaixo da curva vermelha. Enquanto que ser maior que 2 pela g é uma área enorme, é quase 1. Então, completamente diferentes as probabilidades. Mas é o que eu gostaria de fazer aqui. E aqui não precisa ser só um intervalo simples, você pode querer calcular a probabilidade de alguns eventos complicados. Pode ser que, por alguma razão, lá nos seus estudos de Monte Carlo, no seu estudo da indústria, etc., você terminou com uma fórmula em que o importante, por alguma razão, é que o E elevado a menos aquele valor aleatório em módulo seja maior do que o próprio valor x. Isso depende, não é só uma fórmula, né? Isso depende do x cair dentro dessa região onde isso aqui é válido, onde essa desigualdade é válida. Qual que é a chance disso acontecer? O cálculo probabilístico aqui seria um negócio horroroso, uma integral muito difícil de ser feita do ponto de vista puramente matemático. Se a gente tivesse uma amostra da variável x, seria fácil. A gente simplesmente contaria na amostra quantas vezes, com os números gerados, quantas vezes isso daqui aconteceu, esse evento aconteceu. Isso daria uma ideia aproximada da chance disso acontecer. Só que eu não tenho uma amostra da x. Eu tenho uma amostra de outra variável que tem uma distribuição g e não a f. E aqui embaixo eu estou deixando de maneira absolutamente genérica, né? É a probabilidade do x pertencer a um A qualquer, onde A é um conjunto complicado. O conjunto aqui, por exemplo, é o conjunto dos pontos x, tais que é elevado a menos o módulo de x é maior do que o próprio módulo de x. Então, como é que a gente faz isso? Como é que é o truque? O truque é o seguinte, cada uma das quantidades de interesse que você tem aqui, você deve escrevê-lo como a esperança de alguma coisa, o valor esperado de alguma coisa, de uma função da variável x, uma função h de x. Lembra das nossas transformações de variáveis aleatórias? Pois elas aparecem aqui agora. Então, por exemplo, para o primeiro caso, a quantidade de interesse que eu tenho, a quantidade de interesse que eu gostaria de estimar é o próprio valor da variável x, né? O E de x. Então, nesse caso, a função que eu gostaria de usar é simplesmente a função identidade. Ou seja, o meu valor, o valor que eu tenho interesse, que é o valor esperado de x, pode ser escrito como a esperança de h de x, onde h é a função identidade. Fácil, esse foi fácil. O segundo elemento lá que eu listei como de interesse seria a variância. A variância a gente falou já que é essa quantidade aqui. Esse termo que está aparecendo, que é a esperança de x ao quadrado, ele seria estimado aqui em cima, seria o θ1. Então, se você tiver um valor aproximado para esse θ1, se você já resolveu o problema de cima, no problema de baixo, o que você precisa para calcular o θ2 é calcular a esperança de uma h de x, onde essa h é x ao quadrado. Se você colocar x ao quadrado aqui, né, como h de x, menos o valor θ1 que você teria aqui de cima de maneira aproximada. Se você tiver isso,
Então, você tem também uma aproximação, um valor aproximado para esse θ2. Então, de novo, a gente conseguiu escrever a variância da forma como eu estou querendo. Reduzir o problema ao calcular a esperança de uma transformação da variável x. A terceira quantidade de interesse, θ3. Como é que eu posso escrever essa probabilidade como uma esperança de uma função matemática da variável aleatória x? É fácil também. Isso daqui vai ser a esperança de uma função h de x, onde a h é essa função indicadora. O que é essa função indicadora? Ela fala o seguinte, para cada... Lembra sempre que o x, ele é uma variável aleatória. O que é o x? É uma quantidade que você calcula sobre o elemento da amostra, né? O omeguinha que você tem. E aqui você transforma esse x que você obteve. Aqui o que a gente faz, essa variável h de x, o que ela faz é o seguinte, você pega o elemento da amostra, checa se ele é maior que 2. Se ele for maior que 2, essa função vale 1. Ela indica que esse evento aconteceu. Se você pega o elemento omeguinha, coloca o x de ômega, se ele não for maior do que 2, esse indicador é 0, indicando que o evento não aconteceu. Então, essa h de x é muito simples, é uma variável binária, que para cada elemento da amostra, ela simplesmente indica se esse evento aconteceu ou ele não aconteceu. Então, quando você tem uma variável binária, qual que é a esperança de uma variável binária, uma variável de Bernoulli? A variável só tem dois valores, 1 ou 0, essa variável aqui, hx, né, que é a nova variável y, ela só tem dois valores. Ou ela é 0, indicando que o evento não aconteceu, ou ela é 1, indicando que o evento aconteceu. Qual que é o valor esperado dessa variável? É 0, que é um dos valores possíveis dela, vezes a probabilidade de acontecer 0, isso vai dar 0 mesmo, mais, que é o outro valor que ela pode assumir, né, o hx, vezes a probabilidade dela acontecer. Qual que é a probabilidade dessa variável aqui ser 1? É a probabilidade do x ser maior que 2. Então, quando o h de x é essa variável indicadora, isso aqui é simplesmente a própria probabilidade do evento, né? Vai ser 0 vezes a probabilidade de x ser menor ou igual a 2, mais 1 vezes a probabilidade de x ser maior que 2. Então, θ3 aqui, que é essa probabilidade, pode ser escrita como uma esperança. Esse truque, gente, parece uma bobagem, né? Uma coisa tão boba assim, poxa, eu estou complicando o problema, o que era uma probabilidade fácil de entender, etc. Agora você está escrevendo como o valor esperado de uma variável binária que indica se o evento aconteceu. Que chatice, que coisa... Não, esse truque é muito importante. Ele facilita muito as coisas. Por quê? Porque enquanto que probabilidade, o cálculo de probabilidade é difícil, a gente tem algumas propriedades dele, quando a gente está mexendo com esperanças, as coisas ficam um pouco mais simples. Existe uma série de propriedades da esperança que a gente pode usar. Por exemplo, esperança de somas, é a soma das esperanças. Aqui, essa propriedade não vai ser relevante, mas a aditividade da esperança, né? Mas em vários problemas para frente, esse truque é muito importante, muito mesmo. Aqui o θ4 vai ser a mesma coisa. A gente vai escrever a probabilidade desse evento como, de novo, a esperança, quando o x tem a distribuição f, de uma variável h de x, onde a h é, de novo, a indicadora de que x pertence a um evento A. O que é o evento A? O conjunto A, desculpe. O que é o conjunto A? É o conjunto dos x tais que isso daqui acontece, ó, a condição que está lá dentro. Então, você pega o x, o omeguinha, o elemento da sua amostra, o usuário que entrou no seu site, calcula a quantidade x em cima desse usuário, x de ômega. O valor que você observou pertence a esse conjunto aqui? Se pertence, então, aconteceu esse evento com esse cara. Então, essa probabilidade, ela é exatamente a mesma coisa que a esperança dessa variável binária, dessa variável indicadora. E, como eu falei antes, na verdade, se você definir qualquer tipo de conjunto aqui, ou evento, a probabilidade do x pertencer a ele é simplesmente a esperança da variável indicadora de que aquele conjunto aconteceu. Esse seria o θ5. Ok.
Então, o que eu fiz aqui? Eu estou mostrando que essas quantidades de interesse, todas elas podem sempre ser, essas daqui pelo menos, né? E outras que eu não vou entrar no caso aqui, né, na discussão, mas elas podem ser escritas como esperanças de funções h de x. Eu consigo criar uma função h de x de tal maneira que a coisa, o tal do θ, essa quantidade θ que eu gostaria de estimar, ela pode ser representada como a esperança de uma transformação da variável x, a transformação matemática da variável x, onde x tem a distribuição f. Eu tenho interesse na distribuição f. Mas lembrando, eu não consigo gerar da f. Eu consigo gerar da g. Então, vamos ver o que a gente pode fazer com isso agora. Lembrando aqui que a gente tem espera. Como é que se você tem uma esperança, e a esperança aqui é sobre a f, né? Como é que você pode estimar esperanças? Olha, é simples, a ideia frequentista é essa daqui. Se você tem uma amostra da variável x vinda da distribuição de interesse, e você quer calcular o valor esperado dessa x nessa distribuição de interesse, é só você tirar a média aritmética dos valores. Beleza. E se você, em vez de querer calcular o h de x, você quer calcular, por exemplo, o valor esperado de x ao quadrado? É fácil. Você tem uma amostra de x, você pega cada um desses elementos, eleva ao quadrado e tira a média aritmética deles. Então, se você quer calcular a esperança da h de x, é só você fazer a média aritmética dos h's aplicados em cada um dos x, por exemplo, dos quadrados, etc. Bom, lembrando, infelizmente, a gente não pode fazer isso, porque a amostra que você tem não vem da distribuição de interesse seu, não é a esperança da h de x sob a f. O que você tem aqui é uma x vinda de uma g, e não da distribuição f. Não, isso é o que eu estou querendo fazer aqui. Então, o que a gente faz? A gente sabe gerar de outra distribuição, g de x. A aceitação e rejeição, ela joga fora seletivamente vários elementos da amostra que você gerou, da G, de maneira a terminar no final com uma amostra da f de x. É como se a gente estivesse dando pesos iguais a 0 ou a 1 para cada valor que você gerou da G. Aqueles que receberem peso 0 são eliminados, aqueles que receberem peso 1 são retidos na amostra, que fica igual no final à amostra de f. Nesse novo método de amostragem por importância, a gente, em vez de dar pesos zeros e uns, a gente dá pesos para todos os valores e os pesos são mais flexíveis. Não vão ser números só zeros e 1. O peso é aquilo que eu já falei anteriormente, que é a razão das duas densidades, da F e da G. Mas a gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Então, eu vou tornar a notação um pouquinho mais complicada agora nesse instante, porque eu vou querer deixar mais explícito sobre qual densidade eu estou calculando a esperança, se eu estou usando a densidade G ou a densidade F. Afinal de contas, a gente tem duas densidades agora aqui, então eu vou tornar isso mais claro. Eu vou falar o seguinte, olha, suponha que a X é uma variável mostrada a partir da F, da densidade F. E eu quero calcular a esperança dessa H de X. É esse o meu interesse aqui, ó. Eu quero isso daqui, a θ, a esperança da H de X, e deixando muito claro que essa X, ela veio da distribuição F. É esse o meu interesse. Então, esse subíndice F aqui é para indicar a distribuição. Em geral, antes a gente não precisava disso, porque a gente só tinha uma distribuição que estava estabelecida no problema ou no contexto. Você não tinha que ficar muito preocupado com isso. Mas agora não. Agora, esse número que está na sua frente, ele pode vir da F, da G e tal. Então, a partir de agora, a X, ela pode ter a densidade G de X, pode ter sido amostrada dessa daqui, ou pode ter sido amostrada dessa. Na verdade, a gente só consegue amostrar da G, e você gostaria que ela viesse, na verdade, da F. Então, eu preciso distinguir isso aqui na notação, e por isso que entra, então, esse subíndice. Ok. Então, agora, a gente vai mostrar que essa quantidade, que é a quantidade que você tem interesse em estimar, essa quantidade pode ser vista como a esperança de outra função, h estrela, não dessa h que você definiu, de outra função,
E vai ser a esperança dessa função quando x tem densidade g e não f, que está aqui. Ou seja, nós vamos mostrar agora, e é muito simples, que essa quantidade que você tem interesse em estimar, que é a distribuição da h de x, quando x vem da f, é isso o que você quer, você não consegue, porque você não consegue gerar amostras da f, isso aqui vai ser a mesma coisa que calcular a esperança de uma h estrela de x, uma outra função que você vai saber escrever qual, quando x vem da g. Como você tem uma amostra da g, então isso aqui vai ser simplesmente a média aritmética dessa função h estrela aplicada aos muitos valores que você gerou da g. Então vamos ver. E como é que esse algoritmo, a amostragem por importância, funciona? Ela funciona porque a gente vai usar o truque mais barato da matemática, que é multiplique e divide por um mesmo valor. O outro truque também baratíssimo é soma e subtrai uma mesma quantidade e manipula isso. Aqui a gente vai multiplicar e dividir por um mesmo valor. Então, o θ, que é a quantidade que a gente quer estimar, que é essa que está aqui, o que seria isso daqui? Seria, vamos imaginando que a variável é contínua, né? Vai ser a função hx vezes a f de x, integrando sobre todos os valores possíveis. Essa é a definição de esperança de uma transformação de uma variável. Né? E agora, o que eu faço? Eu divido e multiplico por g de x. Então, está aqui, eu estou dividindo por g de x, multiplicando ao mesmo tempo por g de x, de maneira que eu não estou alterando a integral aqui de cima. Reagrupo esses valores aqui e chamo agora essa quantidade toda, que está entre parênteses, de h estrela de x. É uma nova função de x que faz o seguinte, você recebe o x, você calcula o hx, depois multiplica por f e divide por g. Essa é uma nova função. Está aqui, essa nova função. Essa razão aqui, a gente chama de wx, que é o peso. Então, a gente está vendo que essa função θ, que está do lado de cá, ela pode ser escrita, essa esperança, como sendo essa integral. Agora, a única coisa que a gente precisa é reconhecer que essa última expressão que está aqui, essa última integral, ela é simplesmente o valor esperado de h estrela de x quando x segue a densidade g de x. Se eu te pedisse, calcule o valor esperado de h estrela x, seja lá o que for h estrela, quando x tem a densidade g de x. O que você faria? Você faria a integral de todos os valores hx estrela, vezes a chance dele aparecer, integrando todo mundo. Qual é essa quantidade? Então, esse último valor que está aqui, ele é essa quantidade. A gente começou com essa coisa aqui e a gente descobriu que isso daqui é a mesma coisa que calcular a esperança de uma h estrela de x sobre g, onde essa h estrela é essa nova expressão, é a antiga h multiplicada por esse peso, que é o peso que dá importância, que é também o que dá o nome aqui ao método, a importância de cada ponto. Então, nota que nessa última expressão aqui, a quantidade de interesse, ela agora foi reduzida a calcular o valor esperado de uma nova função quando x vem de outra distribuição g, e não da f inicial. E para fazer isso, a única coisa que você tem que fazer é pegar a função que você quer calcular e multiplicar cada um desses pontos por um peso. Então, como é que isso pode ser útil? Vamos ver aqui um exemplo particular, né? Então, olha só, imagine que eu tenho uma variável x que, por alguma razão, é uma gama 3,3. Essa variável é uma variável importante para mim e eu gostaria de calcular o valor esperado dela. Eu não preciso disso, eu tenho até a fórmula exata disso, isso daria exatamente 1. É o valor esperado dessa gama 3,3. Se você quiser, pode olhar lá na Wikipedia ou fazer a integral por sua conta, você vai achar que isso é 1. Mas vamos imaginar que a gente não quer se dar esse trabalho, ou não sabemos calcular essa esperança, e aqui você está vendo que a quantidade de interesse que você está querendo calcular, a função h é a função identidade, né, que é a própria x. Então, eu estou querendo calcular
Esperança sob f de x. H de x igual a x. O que eu vou fazer? Eu vou gerar agora 200 valores, não de uma gama 33, mas de uma exponencial 1. Porque eu sei gerar exponenciais. A gente já viu isso na aula passada. Como gerar de uma exponencial 1. E gero 200 valores dessa exponencial 1. Para cada um dos 200 valores que eu gerei, eu calculo esse peso aqui, que é simplesmente a razão da densidade da gama 33, essa densidade eu tenho essa fórmula, dividido pela densidade da exponencial 1, que está aqui. Está aqui a fórmula da exponencial com parâmetro 1, está aqui a fórmula da gama 33, você pode olhar lá no Wikipedia para achar a densidade da gama 33. E então essa razão aqui fica essa quantidade que está do lado de cá. Com esses pesos, então para cada um dos 200 valores eu tenho esse número aqui. Eu quero estimar o valor esperado da x como se ela viesse de uma gama 33. Então a gente acabou de descobrir que eu posso escrever isso como se fosse a esperança de uma função h, dessa função hx, que é a própria identidade, vezes o peso, isso vai dar x, wx, onde esse x vem da g, a g sendo a exponencial 1. Então, se você tiver uma amostra de uma x vinda de uma g, da exponencial 1, o cálculo aproximado desse valor esperado é simplesmente aplicar essa função a cada um dos dados. Então, xi vezes o peso, wxi, que é esse cara que está aqui, você multiplica isso, soma todo mundo, tira a média aritmética dessas quantidades. E com um script, aí se você só programar isso, por exemplo, eu obtive uma estimativa igual a 1.10, tarará, quando o valor exato é 1, usando só 200 valores. Então está aqui o cálculo, que é simplesmente a reprodução dessa ideia. Aqui é uma saída do script, com esses gráficos aqui no final, onde eu estou gerando a partir dessa distribuição contínua aqui, dessa curva contínua, que é a minha g de x, aí calculo os pesos, aí eu gostaria de gerar a partir dessa distribuição pontilhada e tirar a média aritmética de valores que vem dessa pontilhada. O que eu faço? Eu gero da distribuição contínua aqui, exponencial, calculo aqueles pesos, esses pesos aqui, W, para cada um deles, esse W que é a razão das duas densidades, dá esse gráfico que está aqui, esse tapetinho. Os valores não são negativos não, tá, gente? Eu estou pondo aqui para baixo, eu não devia ter posto esse menos 0,2 aqui. Isso aqui é só para visualização de qual que é o tamanho do peso associado com cada valor que eu gerei dessa curva contínua. E, em seguida, eu simplesmente tiro a média aritmética fazendo x, o próprio valor, vezes esse peso W, para obter a estimativa do valor esperado dessa curva contínua, e deu 1.1. Aqui é mais um exemplo. Eu vou deixar para vocês lerem, gerando, por exemplo, dados de uma normal 0,1, sem usar aquele algoritmo de Box-Miller que eu apresentei na aula passada, que é um algoritmo todo especial para normal 0,1. É um algoritmo que não generaliza para outras distribuições, mas você pode usar aqui a amostragem por importância para gerar dados de uma normal 0,1. E o que eu faço, assim, deixa eu discutir isso aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso, para fazer essa geração, eu preciso gerar de uma distribuição que tem suporte em toda a reta real, tanto para valores negativos quanto positivos. Então, eu preciso saber, eu não sei gerar, eu vou supor que eu não sei gerar da normal 0,1, que eu não quero usar o Box-Miller, que é o algoritmo que eu sei gerar. Eu vou gerar, o que eu sei gerar? Vamos supor que eu sei gerar exponencial 1. Essa é fácil, eu já vi na aula passada, é simplesmente fazer o seguinte, é criar uma y que é menos o logaritmo natural, né, na base E, do número 1, que é uniforme 0,1. É só isso aqui. Isso aqui me gera um número com uma distribuição exponencial 0,1, então, sobre a reta inteira, mas o lado positivo da reta. Então, esse cara tem um suporte no 0,1. Eu preciso, para fazer esse método aqui, igual na aceitação e rejeição, eu preciso que o suporte da distribuição de onde eu estou gerando seja igual ao suporte da minha distribuição alvo. A normal 0,1, ela vai de menos infinito a mais infinito.
Então, o truque é o seguinte, eu seleciono o y, aqui devia ter um tiozinho, tá, gente? Um y com a distribuição exponencial 1. E, em seguida, eu jogo uma moeda para cima com probabilidade meio. Se der cara, eu tomo y. Se der coroa, eu tomo menos y. Então, com isso, eu gero um número aleatório que agora tem suporte sobre a reta inteira. Imagina que eu gero isso aqui várias vezes, né? Toda hora eu gero um número exponencial 1 e em seguida jogo a moeda para esse cara, para decidir se ele é positivo ou negativo. Então, essa distribuição final, que é essa exponencial rebatida para os dois lados, ela é chamada de exponencial dupla ou distribuição de Laplace. Você pode ler sobre ela aí no Wikipedia, se tiver interesse. Essa é a densidade dessa distribuição de Laplace. Ela tem uma queda exponencial para o lado direito e também uma queda exponencial aqui para o lado esquerdo. A área total aqui embaixo é 1 e a área aqui de cada lado é meio, de cada lado em torno do zero, né? Ela é simétrica aqui em torno do zero. Então, essa aqui é a exponencial, e a gente já aprendeu como gerar números, então, dessa exponencial. Moleza, né? Gero esse número aqui, U, no intervalo não uniforme 0,1, tomo o logaritmo, menos o logaritmo, e aí decido se eu pego esse valor com um sinal positivo ou negativo, jogando uma moeda. A gente também sabe jogar moedas no computador. Então, vamos imaginar que eu quero gerar o valor esperado, eu sempre quero calcular o valor esperado de uma h de x sobre f, onde a f é a normal 0,1, sem gerar dados da normal 0,1 diretamente. Eu sei gerar da Laplace padrão, essa Laplace que a gente viu aqui, essa exponencial dupla. Moleza essa. Então, como é que eu faço? Eu sei aqui, como eu sei muita coisa sobre a gaussiana, eu sei, por exemplo, que o valor esperado de x é zero, exatamente essa constante que está aqui. Eu sei também que a variância dessa variável aqui é igual a 1, né? Esse outro parâmetro que está aqui é o sigma2, é a variância, é 1. Eu também sei calcular, aí você pode usar as funções que já estão, isso aqui tem que ser um cálculo numérico, mas se você usar lá no Python e R, né, as funções pré-programadas para gaussiana, você pode, por exemplo, perguntar qual que é a chance de uma x que tem normal 0,1 ser maior que 2, o valor exato é esse aqui, 0,02275. E aqui você pode tentar calcular, e aí eu não tenho uma fórmula para isso não está programado no R, nem em Python, como que seria a probabilidade disso daqui acontecer, de acontecer isso daqui quando o x tem uma normal 0,1. Não sei, não tem fórmula para isso. Então, o que eu faço? Simulo dos dados de uma Laplace, calculo os pesos, fazendo aqui a densidade da gaussiana, 0,1, dividido pela densidade da Laplace, da exponencial dupla, e em seguida estimo cada um dos valores tetas por esse valor aproximado aqui, que é o teta chapéu. Por exemplo, né, para o primeiro valor, que é simplesmente a esperança de x, eu faço o próprio x vezes os pesos, tiro a média aritmética disso. A minha amostra é de tamanho Bzão. No θ2, eu já tendo uma estimativa aqui para o θ1 chapéu, eu calculo x ao quadrado vezes o peso, né? Tiro a média aritmética disso, menos esse cara aqui ao quadrado. No θ3, eu vou fazer a função é a função binária, 0 ou 1. É 1 se o xi for maior que 2, é 0 se ele for menor que 2, vezes o peso. Ou seja, é a média dos pesos naqueles casos em que o xi é maior que 2. Para o θ4, a 4 seria que é a esperança, que é essa quantidade aqui, né, que eu nem sei direito quanto que é o valor exato dela, eu vou aproximar esse cara como sendo a média aritmética da função hx vezes o peso. A função hx, para cada um dos pontos, é um indicador de que isso daqui aconteceu. Então, é a média dos pesos naqueles casos em que isso daqui acontece. Isso, se você fizer as contas, cadê? Tá aqui, ó. Estimativa via importance sampling. Então, aqui eu gerei da exponencial dupla, faço a estimativa por importância. Aqui eu estou calculando o peso, aquele W, e em seguida eu calculo, então, a média do x vezes os pesos, aqui tudo vetorial, né? O cálculo vetorial.
A2 aqui, a média dos x ao quadrado vezes o peso menos a média do primeiro, e assim por diante. E eu encontro, então, esses valores. O A1, que deveria ser exatamente... Aqui, quantos que eu tirei? Eu tirei 10.000 valores. O A1, que deveria ser exatamente zero, está dando menos 0,02118, etc. O A2, que é a variância, que deveria ser exatamente igual a 1, que é exatamente igual a 1, está aqui, está dando 1,00 alguma coisa. O A3, que o A3 tinha o valor dele, a chance do x é maior que 2, está aqui, 0,022, né? 223, né? 023. 023 deu 0,22, quase, né? E o A4, que a gente nem sabe o valor exato dele, deu esse valor aqui, na nossa estimativa. Aqui, pegando uma amostra maior, aqui eu peguei 10.000 valores, é muito barato, é muito rápido, eu vou pegar um valor maior, 50.000, e aí, se você refizer isso daqui com 50.000 valores, você obtém agora valores muito aproximados dos valores reais. Olha só, o A1, que é a esperança de x, né, que deveria ser zero, está dando os 3 primeiros valores depois da casa decimal estão zeros. E zero, então, está aqui 10 a menos, está a ordem de 10 a menos 4. Aqui, que deveria ser exatamente 1, deu agora 0,98. Observe um negócio, gente. Nem sempre, se você simplesmente tem uma amostra maior, você vai ter uma estimativa melhor. Aqui é só uma curiosidade, tá? Não tem a ver com Monte Carlo, não. Olha aqui, ó. Essa quantidade A2 que eu estou querendo calcular é a variância. A variância aqui é exatamente 1. Quando eu peguei 10.000 valores, eu tive um valor 1,004. Quando eu peguei agora 50.000 valores, eu estou tendo 0,9879. O valor aqui de baixo está pior do que o valor aqui de cima. Quer dizer, eu usei 50.000 dados aqui e ainda... Claro, os dois estão próximos de 1, né? Os dois estão razoavelmente próximos, eu ficaria satisfeito com qualquer um deles. Mas só mostrando que você tem aqui as flutuações aleatórias, né? Então, esse caso aqui, mesmo tendo uma amostra muito maior, para essa quantidade aqui, ela ficou ligeiramente pior do que quando eu tinha só 10.000 valores. Esse próximo aqui, que já estava muito bom, 0,22, ficou mais ou menos igual também, não mudou, tá igual ao valor real. E esse cara aqui, que eu não sei quanto que é o valor exato dele, quando eu passei a amostra para 50.000, eu consegui talvez uma precisãozinha um pouco maior. Nunca sei exatamente se o que eu tenho aqui é de fato melhor do que o que eu tenho aqui. O que eu sei é que, em geral, é isso que vai acontecer. Quando eu aumentar o tamanho da amostra, eu não posso ter a garantia exata, perfeita, determinística de que eu vou ter um valor melhor. Mas, em geral, eu terei um valor melhor. Em geral. Tá? Então, por isso que vale a pena aumentar o tamanho da amostra. A gente vai estudar isso, a chance de você ter um valor até pior, mesmo aumentando o tamanho da amostra, mas para isso a gente precisa andar um pouco mais com a matéria. Então, gente, aqui tem mais um método, que é esse reamostragem da amostragem por importância. Nesse semestre, eu vou pular isso. A gente já está atrasado com a nossa matéria e eu preciso terminar esse semestre. Eu já fiz o semestre, já cortei tremendamente a quantidade de assuntos que a gente vai cobrir. Cortei pela metade e estou ficando atrasado aqui. Estou perigando nem conseguir terminar nem com a metade. Então, estou falando demais na aula. Então, esse método aqui, que é um método bacana, um método importante também e tal, eu vou pular ele. E quem quiser, esse Monte Carlo tem livros e livros escritos sobre Monte Carlo, que a gente viu aqui, é só uma casquinha disso, eu acho fascinante. Um dos métodos Monte Carlo mais fascinantes que apareceram recentemente é o GAN, as redes adversárias, Generative Adversarial Networks, né? Redes generativas adversariais. Esse é um método que exige, não é necessário que seja redes neurais envolvidas, você pode fazer com outras distribuições, mas os exemplos de realmente grande sucesso das GANs é usando redes neurais. E o que a gente faz é gerar coisas que são ordens de grandeza mais interessantes e mais sofisticadas do que o que a gente está fazendo aqui nesse curso.
Todo mundo deve ter visto isso, né, gente? Eu acho que... Deixa eu só mostrar aqui rapidamente. Como é que chama mesmo? The Face... eu estou esquecendo aqui o Which Face is Real. Vocês já devem ter visto esse site, não sei. Isso aqui é esse método Monte Carlo, ou seja, o que eu estou fazendo é o seguinte. Cadê a... Tá aqui. Acho que é aqui. Que está descrevendo os métodos. Eu estou falando um pouco disso porque isso também é o que a gente vai ver na próxima. Essa pessoa que vocês estão vendo aí, vocês já devem ter visto isso, para quem não viu, é surpreendente, que é o seguinte, isso aqui é uma imagem. Se é uma imagem, você sabe, isso aqui no fundo é uma matriz, né? Como é uma imagem colorida, no fundo, na verdade, são 3 matrizes do mesmo tamanho, né? Mesmas dimensões. Uma matriz tem as cores verde, a outra tem as cores vermelhas, e a outra tem a intensidade de, como é que é, gente? Blue, de azul. Então, misturando essas 3 matrizes, você tem todas as cores, né? O leque de praticamente todo o espectro de cores. Então, imagine que é uma matriz só, sem os detalhes das cores, né? Cada uma dessas matrizes tem um pontinho, e esse pontinho indicando, por exemplo, o tom de cinza, se essa imagem fosse só preto e branco, e essa imagem, então, é simplesmente isso, essa matriz. A gente não consegue ver aqui porque a precisão, a resolução é muito grande, mas, na verdade, ela está subdividida em pequenos quadradinhos aqui, né? Que são os tais dos pixels. Como é que essa imagem foi gerada? Você gerou números independentes, uniforme, em 0,1, para cada um desses pixels, para cada um desses pedacinhos. E transformou isso. Você gerou aleatoriamente esses números. E transformou isso com uma função matemática, determinística. O resultado foi essa face que está aqui. Essa pessoa não existe. É uma transformação via Monte Carlo com uma função H de números aleatórios no intervalo 0,1. Esse site está diferente do que eu costumava ver. Está aqui mais um exemplo de uma pessoa que não existe. Gente, essas faces aqui, elas não estão sendo criadas no estilo Frankenstein, recortando o cabelo de uma pessoa com os olhos de outra, o nariz de uma quarta, a boca de outra, e aí tentando colar isso. Não, não é nada disso. Isso apareceu tem menos de 10 anos, esse método, e é uma das ideias mais inovadoras, mais incríveis. Enquanto rede neural é muito antiga já, e agora, por causa das GPUs, a gente consegue agora fazer coisas incríveis para resolver algumas tarefas importantes que a gente não conseguia resolver antes, por causa do poder computacional, a GANs é uma ideia realmente original, incrivelmente original. Está muito além do que a gente pode ver aqui no nosso curso, porque precisa de saber um tanto de coisa de rede neural, etc. Para quem tiver interesse, no próximo semestre a gente vai oferecer um curso, nós somos 5 professores oferecendo um curso de Deep Learning, e um dos tópicos são as GANs, que eu, inclusive, sou a pessoa que ensino essa parte do curso. Então, quem quiser aprender a gerar isso daqui, essas coisas incríveis, todas essas pessoas aqui não existem, então, e é incrível o grau de realismo que existe. Elas não só não existem, como não são inspiradas em nenhuma imagem específica que você tenha de alguma pessoa. Olha os detalhes, né? Os detalhes aqui das sobrancelhas, debaixo dos olhos aqui, os pelos aqui da barba e do cabelo, como que isso foi gerado simplesmente a partir de números no intervalo 0,1 completamente aleatórios. Olha a diversidade de rosto, de
de possibilidades. É absolutamente estonteante o grau em que a gente chegou com Monte Carlo. Vocês viram a casquinha de Monte Carlo? Quem quiser ver mais, então, pode vir aí para o próximo semestre. Pessoal, voltando aqui a nossa... Mas pessoal, só uma dúvida das GANs lá. Você falou que vai deformando. Cada imagem daquela ali seria uma amostra, no caso? Isso. De uma distribuição? A distribuição é uniforme 0,1. Eu gero... Olha aqui, como aqui, você está vendo que eu estou gerando uma uniforme 0,1, aí eu transformo ela com essa log, aí depois eu fiz mais alguns truques aqui, né, de calcular o peso, etc. Mas aqui, por exemplo, né, tá vendo? Eu queria gerar uma y com distribuição exponencial 1, eu gerei uma uniforme e transformei matematicamente. O que a GAN faz? É exatamente isso. Em vez de gerar um número, ele gera uma matriz de números uniformes 0,1, completamente independentes uns dos outros. Então, por exemplo, se é uma imagem 1024 por 1024, né, eu vou gerar da ordem de 1 milhão de números uniformes 0,1. Tudo aleatório, completamente. Se você fizer o gráfico, é uma imagem por ruído, né? Tudo preto e branco, tudo números. Não aparece forma nenhuma. Mas aí você transforma isso com uma função matemática, sim, uma função que tem que ser aprendida. E esse é o truque, né? Isso parece mágica. Mas você transforma esses números aleatórios que você gerou e dá uma imagem, uma face como aquela. Você quer outra face? Gera mais um conjunto de 1 milhão de números uniformes, passa pela mesma função determinística e vai aparecer uma face completamente diferente. Como assim? Mas a função não é a mesma? É, mas os números aleatórios do uniforme 0,1 que você gerou são diferentes e vão gerar uma face diferente, então. Entendido. Que Eu nunca tinha escutado... Gere aquelas imagens, aquelas faces que você viu. Eu tô falando assim, eu fiquei em estado de catatônico durante, sei lá, até hoje eu acho que eu ainda fico absolutamente, acho genial, assim, é uma coisa, meu Deus, incrível. Eu escuto falar muito também de rede neural, eles falam Monte Carlo dropout lá, para poder fazer o dropout. Mas esse aí é uma coisa diferente. Aí o dropout é o seguinte, aqui em geral, como a gente nunca sabe direito qual que é a arquitetura da rede, que você tem várias opções que você pode fazer, quantos neurônios que você vai usar, quantas camadas, etc. E aí, em geral, o que a gente faz é escolher uma rede muito grande, porque aí uma rede muito grande, ela vai se ajustar bem aos dados. Você tem um problema de overfitting, que você tem que controlar com testes, etc. Mas, em geral, o que a gente faz é saturar a rede, deixar ela muito grande. Como a gente sabe que, no fundo, você está botando muito mais do que você precisa, você poderia provavelmente ter uma rede menor, que seria uma rede mais fácil de ser estimada, aí você faz esse truque do dropout, que é jogar fora alguns neurônios, alguns dos pontos dessa arquitetura que você criou, jogar fora eles ao acaso, e realmente você consegue, então, mais rapidez e mais eficiência nos resultados finais. Mas aí é um tópico realmente mais técnico, já é assim, uma melhoria em relação às redes neurais tradicionais, usuais. É um ponto de melhoria de eficiência, não é assim, mas a ideia é bacana, assim. Inclusive, eu tenho um aluno trabalhando exatamente com isso agora, de fazer um dropout informativo, para tentar reduzir a rede usando uma coisa que a gente veria no segundo semestre, que é a informação de Fischer. Professor, diga. Voltando para a matéria de amostragem por importância, então, deixa eu ver se eu entendi. Mesmo que eu não conheça como gerar os números aleatórios da distribuição F, eu sei a fórmula de densidade dela. Eu tenho que saber fazer o cálculo. Ok. Isso é Então verdade. tá certo. Ok. Então, obrigada, professor. Era essa dúvida que eu tinha. Então, só gerar que é complicado. A densidade eu já tenho. Beleza, obrigada. Nada. Professor, emendando mais uma dúvida, por favor. Pois não. No caso do outro método que a gente viu, você comentou que se a gente usar a uniforme e a distribuição alvo tiver um suporte muito grande, a gente vai precisar de uma constante grande e vai precisar gerar muitos números aleatórios para conseguir
uma amostra pequena ainda, né? Para esse método da importância, a gente tem alguma contraindicação para usar uniforme? Não, é a mesma coisa. Aqui você pode fazer um estudo que a gente não vai fazer agora. Assim, o ideal é que essa função G seja a mais próxima possível da F. O que você gostaria, aqui, ó, voltando aqui nos pesos, né? O que é o peso que você está dando aqui? O WX é essa razão. O ideal é que isso aqui seja o mais próximo de 1 possível. Sabe, esse número que a gente vai obter aqui é só uma aproximação, quer dizer, a gente vai obter uma aproximação para esse número θ. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma amostra, né, da x, vindas da f, e vou calcular a média aritmética dessa expressão aqui, de h multiplicado pelo peso. Você pode mostrar que essa quantidade que você vai aproximar, ela depende da amostra que você tirou, da sua f, né? Então, para um tamanho fixo de dados, vamos supor, você tem 10 mil dados, essa quantidade, ela tem uma certa flutuação. Vocês lembram aqui quando eu fiz com 50 mil e 10 mil, mostrando que... Olha, quando eu fiz aqui com 10 mil, eu obtive essas estimativas. Fazendo com 50 mil, eu obtive estimativas um pouco diferentes. Se eu tivesse refeito isso daqui com a nova semente aleatória, usando os mesmos 10 mil, eu teria valores ligeiramente diferentes aqui. Tá certo? Que esses números são só uma aproximação para o valor real e uma aproximação aleatória. Depende da amostra que você tem nas mãos. Está aqui, ó, depende dos x's que você gerou. Se a amostra for muito grande, em geral, essa diferença é muito pequena. Mas tem alguma diferença. E a ideia é a seguinte: essa diferença, essa variabilidade de amostra para amostra, então, o quanto que isso daqui está próximo, bem agarrado no valor exato teórico, que você não sabe quanto que é, essa quantidade depende fundamentalmente desses pesos W que você está vendo aqui, desses pesos W. Quanto mais apertadinhos em torno de 1 forem esses pesos W, menos você tem daquela variância. O método fica mais confiável, né? Você tirou uma amostra de 10 mil, se você tirar uma amostra de 10 mil, vai dar praticamente a mesma coisa, você não precisa se duvidar. Mas se esse W aqui for muito discrepante, ou seja, se para alguns dados a F é muito maior do que a G, e para outros pontos X você tem o contrário, a F muito menor do que a G, então esses Ws podem ficar gigantescos, né? Ou muito próximos de zero, ou muito grandes. Por exemplo, essa razão aqui pode ficar igual, sei lá, 10 elevado a 5, porque a F é 10 elevado a 5 vezes maior do que a G de X. Então, quando isso acontece, quando esses pesos aqui passam a ter flutuações absurdamente grandes, essa estimativa toda ela fica pouco confiável. Então, esse método de amostragem por importância, você tem esse problema. Você pode usar uma distribuição como a uniforme, mas se você jogando a uniforme aqui, obtiver Ws que são muito discrepantes, essa estimativa ela pode, vai variar de caso para caso, né? Vai variar de quanto ruim que está essa G, etc. Mas assim, a indicação, né, a direção que você tenha, tente arranjar uma G que seja a mais parecida possível, dentre as que você sabe gerar, uma que seja parecida com a F. Nesse instante do curso, vocês conhecem muito pouco, né? Vocês aprenderam a gerar da exponencial, da normal, algumas poucas distribuições, mas se você for precisar mais disso, rapidamente você aprende um monte de outras distribuições e passa a ter noções razoáveis de como fazer essas gerações aqui sem grandes problemas. Então, nesse instante, só essa indicação geral, né, bem genérica mesmo, de que tente escolher uma G que seja a mais parecida possível com a F. Beleza, obrigado. Mais algum ponto, gente? Que bom, gente. Esse foi um assunto que mais teve perguntas, né? Mostrou que ou eu expliquei isso com mais entusiasmo, ou vocês estavam com mais interesse, ou a prova que está se aproximando, né? Então, está todo mundo mais atento. Vamos lá. Então, eu vou pular esse último tópico, ele nem vai cair na prova. Aliás, eu tinha que ter mandado já a lista aí. Putz, esqueci de mandar a nota para vocês da primeira prova, que troca.
Nesse resto de aula aqui, eu vou começar o próximo tópico, se não tiver mais perguntas aqui para a parte de Monte Carlo. Ok, então, a gente vai começar aqui. Vetores de variáveis aleatórias. E o que a gente teve até agora? A gente andou estudando uma variável aleatória, inclusive como gerar uma variável aleatória por Monte Carlo. E agora o nosso interesse é estudar não uma variável aleatória, mas um vetor de variáveis aleatórias, um vetor de dimensão k. Eu vou representar o vetor em geral por essa letra em negrito e as variáveis componentes como não negrito. E tudo aqui em maiúsculo porque são vetores aleatórios. Cada uma dessas entradas do vetor, a entrada xi, ela é uma variável aleatória. E aí, gente, o ponto importante é isso daqui. Essas variáveis que estão aqui no vetor, elas estão sendo medidas no mesmo resultado ômega do experimento estocástico. E a importância vital da gente lidar com vetores aleatórios é que, em geral, uma dessas variáveis, uma ou mais dessas variáveis no vetor, vão dar alguma informação sobre o valor de outra variável aleatória. Às vezes, inclusive, uma variável que você nem mediu no vetor, mas poderia potencialmente medir no ômega. Então, deixa eu explicar isso um pouco melhor. A ideia fundamental é que essas variáveis elas estão no mesmo espaço amostral. O que isso quer dizer, essa frase enigmática? É que esse arcabouço matemático é o seguinte, a gente tem um espaço amostral e esse espaço tem uma certa medida de probabilidade. Esse omeguinha aqui ele é complexo. Cada resultado do experimento aleatório pode ter muitas características de interesse, infinitas características. Você tem um paciente num estudo médico, você pode medir infinitas coisas desse paciente. Só que você só coleta um certo conjunto de medidas nesse indivíduo omeguinha. E esse conjunto de medidas está nesse vetor x aqui. Esse vetor x, vamos lembrar, ele vai ser para aquele indivíduo, para cada indivíduo, vai constituir uma das linhas da sua tabela de dados. As colunas serão os atributos e as linhas são os diferentes indivíduos. A ideia, então, fundamental é que essas variáveis aqui do vetor, elas são medições feitas no mesmo resultado ômega do experimento. Então, o modelo teórico é esse daqui. Você tem lá o seu omegão, né? Você tem os resultados possíveis do experimento. Então, esse omeguinha aqui representa um paciente clínico que a gente está olhando para ele, e você faz um conjunto de medições nesse mesmo paciente. O paciente é o resultado do experimento. O usuário do site, a seção de uso de um certo usuário é um elemento amostral. Então, você faz uma série de medidas dessa seção do usuário. Essas medidas aqui, elas são feitas sob o mesmo indivíduo. E é esse fato de que estão sendo feitas sobre o mesmo indivíduo que vai criar associação entre essas variáveis. O fato de que uma das variáveis pode dar informação sobre a outra medida, porque ela está sendo feita sobre o mesmo indivíduo. Então, imaginando, por exemplo, imagens representadas como uma matriz N por N, são imagens em tons de cinza, e a gente seleciona ao acaso uma dessas imagens. O omegão é o conjunto de todas as possíveis imagens, todas as possíveis, e as características de interesse, a intensidade de cinza nos pixels. Veja que todas as medições são sobre o mesmo resultado do experimento, a imagem selecionada. Grafos. Considere uma rede social vista como um grafo direcionado. Os nós são os usuários e as arestas são as relações de seguidor-seguido. O experimento consiste em selecionar um nó ao acaso dessa rede. Ômega é a coleção de nós do grafo, com as suas características associadas. Então, aqui, K características de interesse do nó selecionado. Por exemplo, a idade do nó, quer dizer, a idade é quando que o nó entrou na rede, o número de outlinks do nó e o número de inlinks do nó. Esses dois aqui são características até relacionais, né, com os outros elementos, outros nós da rede. Então, escolhido um nó,
Um nó ao acaso, você mede 3 características desse nó, que são essas x1, x2, x3 aqui. E um dos objetivos que você teria é qual que é a relação probabilística entre o número de outlinks do nó com a idade do nó. Estar há mais tempo na rede faz com que você tenha um número maior de seguidores ou seguidos, né? Como que é essa relação? Ou seja, você está procurando ver informação sobre uma característica, sobre o número de outlinks, a partir de outra característica, que é a idade do nó. O problema de classificação também é um problema que envolve vetores aleatórios. A gente tem uma coleção de itens classificados em 2 ou mais grupos. Por exemplo, coleção de e-mails, e eles podem ser classificados em spam versus não spam. Os tomadores de empréstimos, que alguns pagam dentro do prazo e outros não pagam dentro do prazo. Crânios humanos numa escavação arqueológica, classificados em masculinos versus femininos. E a coleção pode nem existir ainda de forma completa. O nosso interesse é no conjunto de e-mails, nós estamos interessados nos conjuntos que já foram enviados, mas principalmente nos que ainda serão enviados no futuro. Então, essa coleção de e-mails que a gente está falando aqui, que estão classificados, não é a coleção que está instanciada na sua frente, na sua tabela de dados. Aquela tabela de dados é só uma representação, uma instanciação desse processo que gera e-mails, que gerou até agora e que vai continuar gerando. E inclusive a sua técnica de classificação é para ser usada especialmente nesses e-mails que ainda vão chegar, que vêm no futuro. Afinal de contas, então, ainda em classificação, em cada item da coleção, vamos supor que a gente mede 2 tipos de variáveis. No caso de cada item da coleção, no problema de classificação, a gente tem 2 tipos de variáveis aleatórias. Então, é importante nesse vetor aleatório, às vezes, a gente quer considerar 2 tipos de variáveis que podem estar no vetor. No caso de spam e não spam, dos e-mails, uma das variáveis é a variável binária 01, que indica se aquele e-mail é spam ou não spam. Ou, no caso lá do tomador de empréstimo, se ele é um cara inadimplente ou não. Essa é uma das variáveis que está no meu vetor. Outras variáveis que estão no meu vetor, por exemplo, no caso de spam e não spam, são 3 atributos do e-mail, e que x1 é o número de vezes em que aparece a palavra sale no e-mail, x2 o número de vezes que aparece a palavra offer, e x3 o número de vezes que aparece a palavra Viagra. Então, o meu vetor aleatório eu vou representar como x negrito, mas ele realmente tem 3 variáveis aqui, x1, x2, x3, que são esses atributos, e a variável binária, que é a y, que é 0, 1. O objetivo é predizer o valor, conseguir arranjar uma fórmula de tal maneira que eu consigo predizer se o meu y vai ser 0 ou 1, se eu olhar para o x1, x2, x3. Então, a partir dos atributos, eu quero saber essa probabilidade, como y é uma variável binária e é aleatória, eu vou tentar predizer a probabilidade de que o y seja spam a partir dessas características aqui. Como que essa probabilidade muda quando eu alterar esses atributos? Então, só um detalhe, assim, olha, como y é 0, 1, por que você está falando em probabilidade e não direto em predizer o valor 0 ou 1? Olha, porque é o seguinte, vamos supor que você tem o número de vezes que a palavra sale apareceu, 3. O número de vezes que a palavra offer apareceu, 1. O número de vezes que a palavra Viagra apareceu, 3. Quantos e-mails? Esse aqui representa um único e-mail de todas as possibilidades de e-mails possíveis? Não. Podem ter vários e-mails que têm x1 igual a 3, x2 igual a 1 e x3 igual a 3. Alguns desses e-mails, desse conjunto de e-mails que tem essas características aqui, alguns deles são spams e outros não. Talvez todos sejam spam, talvez todos sejam não spam, mas o fato é que, na boa parte das vezes, você vai ter configurações aqui das x's em que você tem um conjunto de valores que são do tipo spam e outros que são não spam. Então,
Só olhando para essas variáveis, às vezes é difícil você predizer, cravar exatamente se vai ser 0 ou 1 ou y, o valor do y. O que você pode fazer é, olhando para essas características aqui, tentar ter uma ideia de qual que é a chance de que o y seja 0 ou 1, de que ele seja spam ou não spam. Porque essas características aqui, elas não vão conseguir determinar de maneira absolutamente precisa, exata e sem erro o valor da variável y. É quase impossível você conseguir um conjunto de atributos que faça isso. Então, a gente vai estar querendo, em geral, buscar, descobrir não o valor dessa probabilidade apenas para essas características aqui, do x1 igual a 3, do x2 igual a 1 e o x3 igual a... Não só para essa configuração, mas eu quero essa fórmula para toda e qualquer configuração de x1, x2, x3. Ou seja, eu quero encontrar essa fórmula aqui como uma função matemática do valor que x1 pode assumir, que x2 pode assumir e x3 pode assumir. Isso aqui deveria ser igual, né, a uma função de x1, x2 e x3. Quando x1 for 3, x2 for 1 e x3 for 3, essa probabilidade, essa função vai ter um valor entre 0 e 1, que vai ser essa probabilidade. Quando eu escolher outros valores aqui para x1, x2, x3, essa probabilidade vai mudar. E o que a gente precisa é descobrir como que ela muda. Um outro problema diferente, que envolve também vetores, é o problema de regressão. Imagine preços de imóveis, e alguns apartamentos custam bastante dinheiro, outros custam 10 vezes mais do que 200 mil, 2 milhões ou mais. O que faz com que os preços de apartamento, que eu vou representar pela variável y, que é um preço aleatório, né? É impossível eu predizer exatamente numa imobiliária, né, que está recebendo apartamentos, qual vai ser o preço do próximo apartamento que vai entrar, e eles variam muito, esses preços. O que faz com que os preços variem tanto? Bom, existe uma série de atributos que os corretores usam para tentar avaliar o valor do apartamento. Então, está aqui o preço do apartamento, Y em reais, e existe uma série de outros atributos que eu gostaria de usar para tentar predizer essa variável Y, essa variável especial que está aqui. X1 é a localização do apartamento, o x2 é a idade do apartamento, a área do apartamento, o número de quartos, se ele tem piscina ou não, etc. Então, o interesse aqui agora é conhecer a distribuição da variável aleatória y, preço, condicionada no valor das demais variáveis. Por exemplo, saber a distribuição de y, dado que x1 é o prédio está na localização bairro Sion, x2, 10 anos, x3 é 200 metros quadrados de área, etc. E mais, eu quero saber não só essa configuração específica, mas uma fórmula para toda e qualquer configuração de x1, x2, x3, etc. Como que essa distribuição y aqui muda quando eu alterar alguns desses atributos, ou alterar todos esses atributos aqui, o valor de todos eles. Então, eu vou agora, vocês viram que para alguns problemas é útil a gente destacar um dos elementos que está no vetor com uma variável y, porque, em geral, eu quero predizer essa variável em função das outras. Ou aqui, no caso da classificação, eu também quero predizer a probabilidade dela assumir um valor em função das outras. Mas o que importa é que eu preciso estudar aqui a distribuição, aqui a probabilidade condicional, aqui a distribuição condicional, mas quem vai ser a variável y, tanto faz. Pode ser que eu queira, num certo momento, isolar a variável x3 como uma variável importante, a área do apartamento, estudar como que a área do apartamento varia em função das outras. Então, eu não vou, daqui para frente, eu vou voltar com uma notação mais genérica, falando assim, olha, eu tenho um vetor de variáveis, eu vou estudar isso, depois eu volto com aquela ideia de que uma dessas variáveis, ela tem uma importância diferente, é a variável y, que eu vou querer predizer, e aí vou falar sobre a variável condicional. Então, quando a gente tem aqui um vetor com várias variáveis, a gente pode analisar cada variável separadamente das demais e ajustar um modelo de probabilidade para cada uma delas.
uma binomial para a variável x1, talvez uma gaussiana para a variável x2, etc. E isso é chamado de análise marginal. É o que a gente veio fazendo até agora. Entretanto, o mais interessante é quando a gente analisa as variáveis conjuntamente. A análise conjunta procura explorar a existência de relações probabilísticas entre essas variáveis. Então, vamos começar supondo uma situação em que o vetor ele é composto apenas de variáveis aleatórias discretas, e nesse caso a distribuição conjunta dessas variáveis ela é simples. Como no caso de uma única variável aleatória, a gente precisa, como no vetor discreto, especificar apenas a lista de valores possíveis para o vetor x e a lista de probabilidades associadas. Então, se cada uma dessas variáveis aqui ela é discreta e tem mi valores possíveis, a lista de valores possíveis do vetor vai ser m1 para a variável 1, m vezes m2 para a variável 2, etc. É esse conjunto de possibilidades. Essas são as configurações possíveis desse vetor. Então, tendo esse conjunto de possibilidades, você atribui uma probabilidade maior ou igual a zero a cada um deles, de forma que elas somem 1 no final. E todas as probabilidades de interesse ou características que você vai ter interesse, esperanças condicionais, o que você quiser, vão ser obtidas a partir dessa lista de probabilidades básicas. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um conjunto de pacientes que visitam um médico especializado, um otorrino, e ele tem problemas na garganta. A gente vai incluir nesse conjunto ômega os pacientes do futuro, não me interessam só os pacientes que já chegaram. E existe uma suspeita da presença de infecção na garganta desse cara, ele está infeccionado. Aí talvez ele precise, então, tomar antibiótico. Tem 2 tipos de testes em cada paciente. Eu posso fazer um teste padrão ouro, que exige que eu colete material dele, faça um tipo de cultura, etc. E isso vai ter um resultado positivo ou negativo, nesse teste padrão ouro. Tem um outro teste que é muito barato, muito rápido, e que tem também resultados positivos ou negativos, mas que tem menor qualidade do que o teste padrão ouro, que é mais caro e muito mais demorado. Pois bem, então para cada indivíduo, eu tenho 2 medições, para cada paciente que chega, eu tenho o valor de 2 variáveis. O valor da variável teste ouro e o teste rápido. Eu imagino que eu aplico a mesmo paciente os 2 testes. É óbvio que, se eu tenho o teste ouro, eu provavelmente vou querer só o teste ouro, não preciso fazer o teste rápido. Né? Mas o que eu estou fazendo aqui é um estudo clínico para ver se eu posso substituir o meu teste ouro, que é muito demorado e caro, pelo teste rápido. Eu quero ver se esse meu teste rápido e barato, ele pode ser usado se ele dá resultados parecidos com o teste ouro. Então, para um conjunto de pacientes que faz parte da minha amostra, eu meço as 2 quantidades, o teste ouro e o teste rápido. A variável TO, ela é discreta e tem 2 valores, 0 ou 1, positivo ou negativo. E o teste rápido também pode ser positivo ou negativo. Então, o vetor x, que é o vetor composto por essas coisas, ele tem 4 resultados possíveis, que são esses aqui, todas as possibilidades para o teste ouro e teste rápido. E eu preciso preencher aqui agora a lista de probabilidades. Qualquer paciente se encaixa em uma dessas linhas. Essas são todas as possibilidades possíveis e imagináveis. A soma dessas probabilidades aqui, então, dessas 4 probabilidades, tem que dar exatamente 1. Como é que eu faço isso? Bom, se eu tiver uma amostra muito grande de pacientes onde eu aplico os testes nos 2 casos, eu posso encontrar a proporção de indivíduos que caiu nessa categoria 0,0, a proporção de indivíduos que caiu na categoria 0,1, nessa outra, de maneira que eu, então, encontro valores aproximados para essas probabilidades e posso, então, preencher aquela minha tabelinha que eu mostrei anteriormente com essas probabilidades que viriam dos meus dados empíricos. Eu sei que isso aqui, a probabilidade real, se a amostra for muito grande, ela não precisa ser exatamente 0,40, talvez seja 0,39, 0,41, mas a amostra é grande e o valor é aproximadamente esse daqui.
Então, o ponto é que as probabilidades devem ser maiores ou iguais a zero e devem somar 1. Aí, quando a gente tem esse vetor, a gente define uma coisa chamada a distribuição marginal de cada variável aleatória. A gente simplesmente soma as probabilidades conjuntas, o valor essa daqui é a probabilidade conjunta, é a probabilidade que está associada com a configuração conjunta das duas variáveis, né, de uma e da outra. A gente soma a probabilidade conjunta sobre os valores das outras variáveis. Por exemplo, eu quero a distribuição marginal da variável TO, teste ouro. Eu preciso encontrar, então, a probabilidade do teste ouro ser 0 e do teste ouro ser 1. Isso não está aqui. O que tem aqui, por exemplo, 0,40 é a probabilidade do teste ouro ser 0 e o teste rápido ser 0 também. Aqui, 0,19 é a probabilidade do teste ouro ser 0 e o teste rápido ser 1. Então, se você quer a probabilidade do teste ouro ser igual a 0, existe esse evento aqui, ele pode ser decomposto na união de dois eventos. E esses dois eventos serão disjuntos. O primeiro evento é o evento em que o teste ouro é 0 e o teste R é 0, o teste rápido é 0. O outro evento é o teste ouro é 0, continua sendo 0, mas o teste rápido agora é 1. Não, o teste rápido para um paciente, ele não pode ser igual a 0 e ao mesmo tempo igual a 1. Então, esses dois eventos, esse primeiro aqui e esse segundo, que estão entre parênteses, eles são disjuntos, né? Eles não têm nenhum ponto que é comum aos dois. E a união deles forma exatamente o teste ouro ser igual a 0. Né? O teste ouro é igual a 0, se você tem isso, união com esse outro evento aqui. Então, essas duas probabilidades, essas sim estão na tabela. São essas duas primeiras aqui. Então, com isso, eu encontro o teste ouro ser igual a 0. Ele é igual a 0,40 mais 0,19. O teste ouro ser igual a 1 vai ser a mesma coisa. Eu decomponho ele no teste ouro ser igual a 1 e os valores possíveis para o teste R, 0 e 1. Isso vai ser as duas últimas linhas dessa tabela. Então, somando sobre essas duas linhas, dá 0,41. Com isso, eu encontro a distribuição marginal da variável TO. Se você quiser a distribuição marginal da variável TR, é uma ideia similar, né? Uma ideia basicamente análoga. Está aqui, se você quiser olhar depois com calma, garantir que você entendeu. Então, a gente vai falar que duas variáveis aleatórias discretas, elas vão ser independentes umas das outras se os eventos x igual a um certo x e y igual a y são eventos independentes para qualquer combinação de x e de y. Então, há duas variáveis aqui, elas são chamadas de independentes se a gente tiver essa probabilidade conjunta igual ao produto das probabilidades, e aí o importante é isso aqui, para todo par xy. Qualquer que seja a configuração de x e de y, a chance dessa configuração conjunta é igual à probabilidade, ao produto das probabilidades marginais de cada uma das duas configurações de x e de y. É equivalente, e se isso daqui é verdade, essa probabilidade condicional, a probabilidade de x é igual a x, dado o valor de y, esse valor de y pode ser ignorado, é simplesmente a probabilidade de x, simplesmente pela definição do que é a probabilidade condicional de eventos, que a gente já viu. Então, é a mesma coisa, você falar isso aqui em cima ou falar isso daqui de baixo é equivalente. Uma coisa é deduzida da outra. Se isso daqui de cima é válido, isso aqui embaixo também é válido. Se isso daqui de baixo é válido, isso daqui de cima também segue, é válido. Essas duas variáveis que a gente acabou de ver nessa configuração, elas são independentes? Não, elas não são independentes. Na maioria das vezes, inclusive, quando você obtiver esses números a partir de uma situação empírica, é muito improvável que você tenha essa igualdade aqui de maneira exata, né? Porque para ser independente, isso aqui tem que ser exatamente igual. No caso aqui do TO e do TR, não vão ser independentes, é só você verificar, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, essa última linha.
A chance do TO-C1 e TR-C1 é 0,38. Está aqui, 0,38. Vamos comparar isso, a gente já encontrou a probabilidade do TO-C1 e do TR-C1. Foi aquelas distribuições marginais que eu mostrei anteriormente. E se você olhar essas distribuições marginais, a do TO ser igual a 1 era essa soma aqui, a soma desses dois números, e do, desculpe, isso aqui é do TR-C1, né? E o outro aqui, como é que é? Aqui faltou alguma coisa, tá, gente? Eu copiei e colei aqui e fiz alguma coisa errada aqui nesses números aqui. Quer dizer, o TO ser igual a 1, TO está aqui, TO ser 1. É esse, desculpe, TO ser 1 são esses dois últimos, isso aqui. Então, isso aqui está certo. E vezes o TR-C1. Ah, não está certo. TR-C1 são esses dois caras aqui, ó. Então, você tem que somar esses dois. Está certo, está certo. Então, está certo aqui o que eu escrevi. Então, isso aqui vem ali dos slides anteriores, são esses dois elementos, e se você faz esse produto, isso dá 0,23, que não é igual a 0,38. Então, esse lado aqui, esquerdo, não é igual a esse lado aqui, quando a distribuição de probabilidade conjunta é essa daqui, e as variáveis TO e TR não são independentes. Se fossem independentes, TO igual a 1 deveria ocorrer com TR igual a 1 apenas 23% das vezes. Aqui, olha, se fossem independentes, o lado de cá está supondo. Vamos supor que TO, né, você tem lá a marginal de TO, TR. Se elas fossem independentes, a chance disso daqui conjuntamente acontecer deveria ser esse cara, 0,23. Mas foi igual a 0,38. Então, em vez de ocorrer juntos, aqui devia ser 23% das vezes, a tabela está fornecendo um valor mais próximo de 40%, 0,38, então bem maior. Então, eles acontecem conjuntamente de maneira mais frequente do que se eles fossem independentes. A gente, isso, pensando sobre o problema, é mais do que esperado, né? Pô, o teste rápido, ele é pior do que o teste ouro. Mas, pelo amor de Deus, se a gente está fazendo esse estudo aqui é porque a gente já sabe que o teste rápido tem alguma qualidade, senão ninguém ia gastar tanto tempo colocar um estudo, pegar gente, etc. Quer dizer, o TR, o teste ouro e o teste rápido, eles estão tentando medir a mesma coisa, a presença daquela bactéria. E supondo que o teste rápido é pior, mas não é um lixo completo, né? Ele realmente está tentando medir média, alguma coisa, é razoável esperar que os resultados coincidam. Que o teste ouro e o teste 1, o teste ouro, né, o teste ouro e o teste rápido coincidam. Então, tanto a configuração 00 e a configuração 11 devem aparecer com uma frequência maior do que se os testes fossem independentes. Se o resultado de um teste não tivesse nada a ver com o resultado do outro teste. Se eles não tivessem nada a ver, tá aqui, a probabilidade seria 0,23 e, na verdade, foi 0,38. E a chance da configuração 00 acontecer, se eles fossem independentes, seria 0,25 e foi igual aqui a 0,40. Então, bem maior. Então, os dois testes tendem a concordar muito mais frequentemente do que se eles fossem independentes, isso é mais do que razoável. E quando a gente tiver mais do que duas variáveis discretas, por exemplo, vamos supor que eu tenho x igual a x1, x2, x3, x4, onde o x1 é o diagnóstico de uma doença, se a doença está presente ou ausente. O x2 é o sexo, que pode estar associado com essa doença, ele pode afetar mais homens do que mulheres, por exemplo. O x3 é a idade, classificada em 3 categorias. E o x4, se o indivíduo é fumante ou não fumante. Então, pensando aqui nas possibilidades, você tem 24 valores possíveis para o vetor. Para o vetor x aqui, você tem 24 configurações dessas 4 variáveis. A gente precisa alocar probabilidades aos 24 valores possíveis. Todas elas devem ser não negativas e elas têm que somar 1. Então, vamos imaginar aqui a situação em que eu coloco todas as 4 variáveis, todas as configurações possíveis,
E eu tenho que, de alguma maneira, talvez com uma amostra muito grande dessas variáveis, eu consiga encontrar valores aproximados para todas essas configurações aqui. Imagina, isso às vezes é meio difícil, gente, e precisa às vezes de alguns outros truques que você pode aprender no curso de PGM, no curso de modelos gráficos probabilísticos. Isso às vezes é meio difícil, porque se essa lista de variáveis aqui é muito grande, algumas vezes essas configurações aqui podem ser tão raras que você pode nunca observar ninguém ali, né? Na amostra que você teve em mãos, essa configuração aqui, ela não apareceu. Ela não é zero. A probabilidade dela acontecer não é zero. Tem chance de acontecer. Essa chance é pequena e acabou não aparecendo ninguém na sua amostra com... Então, você tem alguns truques especiais, especialmente quando essa lista aqui de variáveis for grandes, etc., para tentar lidar com isso. Mas vamos primeiro aprender o básico, o fundamental aqui, antes da gente começar a falar de problemas de outra ordem aqui, de outras dificuldades. Vamos aprender o básico primeiro. Então, a gente tem agora 4 variáveis e eu quero encontrar a distribuição marginal de cada uma delas a partir da distribuição conjunta, que é esse conjunto de 24 números que estão aqui, que me dão as probabilidades para configuração das 4 variáveis simultaneamente. Por exemplo, para a primeira variável, x1, eu quero saber qual que é a chance do x1 ser zero. Olha, se o x1 é zero, essas aqui são as linhas em que o x1 é igual a zero. E do lado de cá, nas outras linhas, nas outras colunas aqui, a gente tem os valores possíveis para o x2, x3 e x4. Eu tenho 12 possibilidades aqui. Essas são as possibilidades que correspondem ao evento x1 ser igual a zero. E observa que se um indivíduo entra nessa linha, ele não pode entrar na linha de baixo ao mesmo tempo, né? Porque alguma das variáveis mudou, então ele não pode ter o valor de, sei lá, de x4 igual a 0 e ao mesmo tempo x4 igual a 1. Não pode. Ou x4 é 0 ou x4 é 1. Então, a probabilidade do x1 ser 0 é simplesmente a soma dessas probabilidades aqui sobre essas linhas que correspondem ao valor x1 igual a 0. Ou seja, é a soma das probabilidades conjuntas sobre todas as configurações em que o x1 está fixo igual a 0, que é esse aqui, e você varia o valor de x2, x3 e x4 sobre todas as possibilidades deles, que é então essa soma. E isso dá no final 0,475, que é a soma desses elementos aqui. Esses elementos são multiplicados por 100, tá, gente? Aqui para facilitar, 100% vezes a probabilidade, né? Porcentagem. Se você já calculou esse valor, você pode calcular o valor do x1 ser igual a 1 de uma maneira simples, né? Você teria que vir aqui e somar agora todas essas linhas aqui do x1 igual a 1. Mas tem uma maneira mais simples, porque como o x1 ou é 0 ou é 1, se você já calculou esse daqui de cima, o valor do x1 igual a 1, ele é obtido por subtração. Porque o valor do x1 ser 1 tem que ser 1 menos a chance dele ser 0, porque ele só tem essas duas possibilidades. Você já calculou esse daqui de cima, fazendo a soma sobre essas linhas. Então, a soma das linhas de baixo teria que dar e tem que dar 0,525, a menos que você tenha errado alguns desses números aqui, né? E aí a soma total não dá 1. Se você quiser uma outra variável, x3, vamos supor que eu quero calcular a probabilidade de x3 ser igual a 1. É simples, você tem que identificar todas as linhas em que x3 é igual a 1 e deixa as outras variáveis variarem completamente. E aí você soma sobre essas linhas em que x3 é igual a 1, que são essas linhas que estão em azul, e encontra, então, a probabilidade igual a 0,299. Observa que x3 pode ser 1, 2 ou 3. Então, aqui eu já achei o valor de 1. Em seguida, eu já calculei esse cara, né? Acabei de calcular. Calculo o valor de x3 ser igual a 2, o outro valor possível, somando todas as linhas em que x2 é 2. E aí, a última quantidade, x3 igual a 3, eu não preciso somar sobre as linhas em que x3 é igual a 3, eu posso fazer por subtração, porque x3 ou é 1, ou é 2, ou é 3. Se eu já calculei a chance dele ser 1 ou 2, a chance dele ser 3 é simplesmente o que sobra para completar o 1. A marginalização, em geral, você tem um vetor de variáveis aleatórias, cada um dos xis aqui tem n valores possíveis,
Você quer calcular a probabilidade de uma dessas variáveis, vamos chamar de x1, ser igual a um certo valor, você simplesmente soma sobre todos os elementos da tabela de distribuição conjunta, aonde o x1 está fixo igual a x1. E se você quiser a distribuição marginal de duas variáveis, eu quero achar a chance de x1 ser 0 e x2 ser igual a 1, sem falar nada sobre o x3 e o x4. Sem dar valores para o x3 e x4 ao mesmo tempo. Tem como fazer isso? Tem. É só você vir aqui, por exemplo, x1 é 0 e x2 é 1. Estão aqui, fixos. São essas as linhas em que isso acontece. Do lado de cá, tem os valores que x3 e x4 podem assumir, que são valores variáveis, alguns com mais chance, outros com menos chance de acontecer. Essas outras linhas aqui não correspondem a esse evento, né? Essa linha aqui, por exemplo, o x1 é 1, mas o x2 é 0. O x2 é 0, não está aqui, não é esse evento. Então, se você quer a chance desse evento aqui acontecer, o que você vai fazer é somar sobre todos esses eventos aqui, sobre todas essas linhas, que correspondem a eventos disjuntos, separados, cuja união é exatamente o evento x1 igual a 0 e x2 igual a 1. Então, é a soma dessas linhas que estão em azul. Aqui está essa descrição genérica. Não, desculpe. É a independência de variáveis aleatórias agora com mais de duas, né? Eu falei antes de duas. Você tem um vetor, ele é composto de variáveis aleatórias discretas, elas serão todas independentes. Em geral, um problema na tabela de dados não vai ter isso. O caso vai ser interessante para a gente quando elas tiverem independência, né? Quando uma puder ajudar a estimar a outra. Mas a gente, só para a gente aprender, então o conceito é assim, elas são independentes se a probabilidade conjunta de todas elas ao mesmo tempo for igual ao produto das probabilidades marginais de cada uma delas separadas. Se o vetor ele é composto de variáveis independentes, então a probabilidade de uma delas, fixado o valor de todas as outras, é igual simplesmente à marginal. Ou seja, falar o valor das demais variáveis não ajuda em nada, não muda a probabilidade do x1 ser igual a 1, porque elas são independentes. Como é que a gente pode simular um vetor aleatório discreto? Então, vamos supor que x1, x2, x3, x4 é um vetor aleatório composto de variáveis discretas. Você quer simular o x, podendo usar, a gente vai usar o mesmo procedimento que a gente aprendeu para uma variável aleatória discreta. Então, o que a gente faz? Olha só, aqui estão as probabilidades conjuntas, aqui são as configurações. Você faz a soma acumulada dessas variáveis. Aqui, como elas estão multiplicadas por 100, a soma lá no final tem que dar 100, tá? Na hora que você somar todo mundo. Então, ela foi acumulando, foi subindo aqui. Como é que você seleciona o vetor aleatório completo, x1, x2, x4, de acordo com essas probabilidades? É fácil. Gera um número no intervalo 0, 1 e multiplica ele por 100, porque os números estão multiplicados aqui por 100. Multiplica esse número por 100. Então, vai ser um número entre 0 e 100. E olha aonde esse número cai. Vamos supor que o número que a gente selecionou seja 74. Então, vamos ver aqui, 74... Aqui ainda não é 74, aqui já passou de 74. Então, esse número selecionado está entre esses dois valores aqui. Não é maior do que esse, mas é menor do que esse. Então, o que a gente faz? Você seleciona esse cara que está aqui, ó, essa configuração, 1, 1, 1, 0. A chance do cara cair entre esses dois valores aqui, desculpa, peraí, como é que é? Seleciona esse aqui de baixo, tudo igual a 1, tá? A chance de você cair entre esses dois valores é exatamente o que você somou ali. Somou ao 71.4, que foi 3.7. Então, quando você cair aqui, você seleciona esse cara. E qual que é a chance de você estar selecionando esse cara? É 3.7. Por quê? Porque 3.7 é a probabilidade de cair. Quer dizer, né? Dividido por 100, né? 3.7 dividido por 100 é a probabilidade de cair entre esses dois números aqui. Então, ou seja, o ponto importante aqui, a geração não é feita separadamente para cada variável do vetor com base na distribuição marginal, a menos que elas sejam independentes.
Você seleciona todas elas de uma vez só, porque elas estão amarradas umas com as outras. Gente, só para encerrar isso aqui, eu sei que meu tempo agora só faltam 3 minutos, mas está terminando aqui. Às vezes, quando você tem duas variáveis só, você costuma, por exemplo, naquele caso dos testes diagnósticos, teste ouro e teste rápido, em vez de colocar 4 linhas com as 4 possibilidades para o TR e TO, às vezes a gente organiza isso num arranjo bidimensional, num array bidimensional, onde essas probabilidades agora somam 1. Assim, eu tô falando o seguinte aqui, olha, tá vendo aqui? Eu tinha colocado nessa forma de tabela com as probabilidades aqui. O que eu vou fazer é colocar nessa outra arranjo, que é só uma reformulação, em que eu ponho eles nessa forma de tabela. E agora, é curioso que, se você quiser, por exemplo, a distribuição marginal, qual que é a probabilidade do TO ser zero? O que você vai fazer é somar os elementos dessa linha, sobre as possibilidades do TRC0 e TRC1. E, ao fazer isso, você vai colocar esse valor aqui nessa margem da tabela. Por TO ser igual a 1, você soma esses dois caras e coloca aqui. E isso é que explica essa origem desse nome, distribuição marginal. É porque antigamente começou todo esse estudo, lá no início do século XX, com só pares de variáveis. Eles não tinham condições de estudar muitas variáveis ao mesmo tempo. E aí, então, você colocava as distribuições nas margens da tabela. Então, assim, ó, aqui embaixo você coloca nessa outra margem, você soma sobre as linhas aqui para ter o TR igual a zero, é a soma aqui, então você ficava com essas margens aqui somadas, que sempre davam igual a 1, ou aqui nas duas linhas. Então, isso aqui que dá origem, então, a esse nome de distribuição marginal. Na próxima aula, a gente vai ver mais um exemplo bacana, aqui de mobilidade social no Brasil, em 98, que é o último exemplo aqui para variáveis discretas, e em seguida a gente passa logo depois para a distribuição condicional, que é um caso super importante para a gente. E depois para o caso contínuo. Então, isso ainda faz parte aí da aula de quinta-feira. Ok, gente. Mais alguma pergunta? Alguma questão? Vou colocar a lista hoje, que vai incluir todo o material, inclusive alguns exercícios já dessa aula de hoje e alguns exercícios da aula de quinta-feira, para você se preparar para a aula, para a prova de sábado. Todo mundo está sabendo, né? A prova está transferida para sábado e não quinta-feira, porque atendendo aí as solicitações, e como não teve ninguém que reclamou, a prova fica para sábado. Tá ok? É só confirmar, professor. Oi? Pode falar, Marcos. Eu ia perguntar só da nota da primeira prova que eu... Tá saindo agora, tô mandando para vocês. Beleza. Desculpe aí, demorado até agora. A matéria da prova, então, vai ter aula de quinta, é isso? Isso, até a aula de quinta. Ok. Obrigada. Então, gente, se não tem mais questão nenhuma, vou parar aqui a gravação.